Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, meus queridos. Hoje é dia 9 do mês de maio. Estamos aqui fazendo esse vídeo. Hoje meu menininho está com febre, eu estou em casa. Então estou aproveitando para trazer essa palavra para os irmãos, né? E não vamos perder tempo. Meu nome é Ana Paula, para quem não me conhece, eu gostaria de estudar com os irmãos alguns textos do livro de Joel. Tá? E a gente vai procurar entender algumas coisas aqui juntos. Eu vou levar em consideração alguns detalhes. A minha ignorância, em primeiro lugar, no sentido, não tive tempo, condição realmente para buscar a fundo determinados dados para dizer com exatidão certas coisas, mas a gente tem uma base muito boa para entender que nós estamos no fim dos tempos. Aí quem está ouvindo fala, mas eu já sei que nós estamos no fim dos tempos, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Mas talvez você que está ouvindo esse áudio aqui hoje é a primeira vez que você tem contato com o meu canal, ou então talvez você ainda está caminhando nesse assunto das profecias dos últimos dias. Seja lá como for, a palavra de Deus ela está sempre atualizada para nós. E toda vez que a gente estuda sobre as profecias, o nosso coração queima. Queima de emoção, queima de alegria, queima de expectativa, de entusiasmo. A Bíblia fala, quando virdes aconteceres todas estas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, amados, vamos procurar entender algumas coisas aqui. Lembrando, o Velho Testamento, quando ele aconteceu, quando Deus foi trazendo, né, as pessoas que escreveram o Velho Testamento, as palavras, foi trazendo várias coisas que aconteceu no passado com o povo de Israel. Então, se diz que o Velho Testamento é para o judeu, tem essa conversa, e que o Novo Testamento são para os gentios, porque vieram salvos através de Jesus Cristo. Só que, se você, talvez que não é uma pessoa que teve muito contato com a Bíblia, né, e só ouviu isso da boca de algum pastor, eles falam muito isso. O Velho Testamento é para judeu, o Novo Testamento é para a igreja. Inclusive, existe a loucura, hoje eu vejo que é uma loucura, de se dizer que se você vai ler a Bíblia, começa pelo Novo Testamento, que já está de bom tamanho. Como se diz, né? O que importa para você, para mim, para nós que não somos judeus é o Novo Testamento. Isso é uma grande balela, porque você não consegue entender o Novo Testamento, você não consegue absorver a veracidade das palavras do Novo Testamento se você não lê o Velho. Você precisa ler o Velho Testamento. O Velho Testamento não é só para judeu. Se fosse assim na época do livro de Gênesis, quando Deus trouxe Adão e Eva, eles não eram judeus. Eles foram o primeiro homem e a mulher que pisaram nessa terra. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E dele vieram todos os homens da face da terra, sejam judeus, sejam gentios. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele ainda não era judeu. Mas o povo que veio de Abraão foi também o povo judeu. Mas Deus deu uma promessa para Abraão. Chegou num momento quando ele prometeu o filho, né? E pediu o filho dele em sacrifício, depois Isaac. Abraão então foi entregar o filho e tal. E Deus depois vira para Abraão e fala, olha, você você consegue contar a areia do mar? Abraão diz não. Agora Deus vira para ele e fala, a sua descendência será maior do que o número dos grãos de areias do mar. Você consegue contar todas as estrelas do céu? Não. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Você vê dois elementos diferentes, distintos um do outro. Deus poderia falar só a areia do mar ou só as estrelas do céu. Mas Deus ele chama dois povos para dentro de Abraão e chama eles de descendentes de Abraão. E ali ele está chamando o judeu e o gentio. E se você vai lá em Apocalipse para ler a história da nova Sião, né, a Sião que desce do céu, a nova Jerusalém, você vai vendo a Sião futura. A gente já estudou várias vezes em vários textos bíblicos aqui e se entende claramente que a Sião futura, a nova Jerusalém, é uma junção dos judeus e dos gentios. Você vai ver a imagem dos patriarcas e você vai ver a imagem dos apóstolos.
e através dos apóstolos veio a igreja. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele plantou o evangelho entre quem? Os gentios. Jesus, no Novo Testamento, chegou a citar uma frase dizendo que ele veio para os seus, quer dizer, para o judeu, para o povo dele, porque Jesus é judeu e nasceu dos judeus. Jesus é descendente de Davi. E ele fala, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, me rejeitaram. Então ele vai e vem para os gentios, para que todo aquele que nele cresce seria salvo. Então são vários textos no Novo Velho Testamento, que se você lê toda a Bíblia, você vai pegando a palavra viva de Deus. É aí que vem o significado, que diz que a palavra de Deus ela é viva. Ela vem, ela volta, mas ela nunca volta vazia. A palavra de Deus ela é para quem pertence a Deus. Então eu, Ana Paula, depois de todo esse período experiência que eu tenho tido em ler a Bíblia, eu posso dizer com muita clareza, meu amado e minha amada, que a palavra de Deus, ela não é para o judeu, ela não é para o gentil, mas ela é para aquele que é filho de Deus. Aquele que um dia vai fazer parte da chamada Sião futura ou da Nova Jerusalém. Amém? Então, quando a gente vai lá no livro de Joel, e eu estou terminando de ler o livro de Joel, a gente vai começando a pegar algumas bases para entender em qual quadro nós estamos hoje. Eu aconselho a todos os irmãos a ler todo o livro do profeta Joel. Lê-lo todo, devagarzinho, com calma. Porque é muito rico de informação. E vocês vão ver como que é o processo do trabalho que Deus vai fazendo com os povos no decorrer do tempo, nas épocas. Geralmente Deus dá um mandamento, Deus traz aquele povo numa terra boa, basicamente. Quando falo terra boa, é numa certa condição de vida, digamos assim. O povo começa a se deturpar, vai inclinando o coração para o mundo e para a idolatria. Aí Deus começa a mandar o quê? Os profetas para ensinar os caminhos do Senhor. E ali você vê um período de pregação ao arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. Isso sempre foi assim com todos os povos que Deus trabalhou e trabalha, sejam judeus ou gentios. E durante um período Deus ele vai tratando, e ali vão se convertendo muitos, mas outros vão se depravando. Até que então Deus manda o juízo. No Velho Testamento a gente vê 90% de juízo derramado sobre o próprio povo de Israel. Mas vocês vão ver também, por exemplo, no reino da Babilônia teve juízo de Deus. Vocês vão ver em Nínive. Pela primeira vez Deus deixou, Deus salvou, Deus perdoou o povo e eles tiveram uma chance. Na segunda Nínive foi destruída. Vocês vão ver o caso de Sodoma e Gomorra, que não teve nem chance, foi arrebentada e basta. Vocês veem antes da época de Noé, da Arca de Noé. Então vocês veem que Deus ele tem o seu modo de mandar o juízo. E nós estamos na última bocada da vez. Nós somos a última geração antes da volta de Jesus. Não se tem dúvida, de acordo com as profecias. E a gente está vivendo aparentemente, por isso que eu quero ler a partir do capítulo 2, eu poderia pegar do 1, né? Eu posso até pegar alguns textos, né, do 1, mas eu quero pegar exatamente do 2 em diante. E vocês vão prestando atenção, vocês vão identificar que nós estamos em dias exatamente semelhantes a esses aqui do Joel, do livro de Joel. Amém? Por isso que eu estou dando essa abertura no vídeo. Quero só ler aqui Joel, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz, ó. Não. Aliás, ó, vamos pegar aqui do 13 até o 15. Capítulo 1, 13 e 15. Eu não vou ler o 1 inteiro, porque é muita coisa para ler e não vou dar conta num vídeo só, né? Eu não quero entrar nesse nível. Mas olha só algumas das advertências que Deus manda para o povo. Está falando aqui o profeta Joel no meio dos judeus, mas olha só. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação.
promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Então, se você ler todo o capítulo 1 do livro de Joel, você vai ver o título lá, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. Você vai ver um quadro de sofrimento, um quadro de carestia, um quadro de seca, um quadro de desgraça no meio daquele povo. E aqui ele fala no versículo 15, ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto. Vamos prestar atenção, vamos prestar atenção. Por exemplo, no versículo 12 diz coisas do gênero: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Você vê um quadro, amados, que antes do juízo próprio edito, você vê um quadro já em que a condição da vida na sociedade em questão, ela vai murchando, ela vai perdendo brilho, os problemas vão aumentando, as coisas vão aumentando proporcionalmente. A chegada do dia do juízo próprio dito, as coisas vão estragando um pouco de cada vez. É como se fosse um carro que está para quebrar totalmente, o motor está para fundir. Quer dizer, o carro ele começa bem antes dando sinal de que ele já está quebrando. É quando a pessoa começa a levar no mecânico e vai arrumando, arranja daqui, arranja dali, quebra uma peça de cá, uma peça de lá, e esse carro vai sendo arranjado, até que chega uma hora que ele fica literalmente imprestável, ele quebra de vez, ele funde totalmente. E só o ferro velho pode recebê-lo dali, é onde ele vai ser desmantelado, desmontado, e ele vai ser reciclado o que se pode. Assim são os dias em que nós estamos vivendo. Prestem atenção. Esses são os dias em que nós estamos vivendo. Já não existe saúde no meio da população. Já não existe saúde no meio da população. Eu agora que antes de estar aqui sentada, tive que pôr um pouco de creme num lado do olho, não dentro do olho, mas na pele, porque eu arrumei uma alergia, irritação, não sei a que coisa. Fui fazer análise de sangue semana passada, alérgica, para saber se eu sou alérgica a alguma coisa. Não acusou nenhuma alergia. Então, o que explica esse olho sempre irritado, essa pele irritada por fora? Não se sabe. Mas eu sei dizer, meus amados, que todos os dias eu estou vendo os aviões jogando porcaria no ar. Tem chovido aqui esses dias. As pessoas estão sempre doentes. Todo mundo. Tem sempre alguém com uma tosse esquisita, tem sempre alguém com uma irritação no olho, uma irritação no nariz, uma irritação na pele, coceira. Tem sempre alguma coisa. Tem sempre alguém com uma dor de cabeça que se toma remédio, a dor na cabeça não passa, não adianta. Isso mesmo acontece várias vezes comigo e com outras pessoas. E a gente vai se intoxicando com anti-inflamatórios que vão arrebentando com os nossos estômagos. E assim a gente está caminhando. Eu não sei se você observou isso, mas de 4, 5 anos para cá, mais ou menos, tem tido um probleminha atrás do outro. Nós não temos saúde mais. Nós já não temos saúde como tínhamos antigamente. E ninguém entende o que está acontecendo. São pragas e pestes por todos os lados. São dias anômalos. Quer dizer, era para ser verão, parece inverno, era para ser inverno, parece verão, era para ter primavera, tá chovendo o tempo todo, uma chuva esquisita, uma chuva que suja o chão. Aqui agora quando chove eu fico triste, porque no dia seguinte eu tenho que lavar tudo, porque chove terra onde eu moro. As nuvens, quando eu olho para elas, elas não são aquelas nuvens cinzas por lá, preto, branca e preta, né? Aquela cinza, aquele cinza definido, não, é um cinza amarronzado. É uma nuvem como se a nuvem tivesse suja. E quando chove, aquela sujeira que está depositada nela cai toda na nossa casa. E a gente come as verduras que são regadas pelas águas destas chuvas.
Ontem eu falei com meu esposo e falei, olha, eu acho que a gente está sendo, eles estão nos matando aos poucos. Porque se descobriu que nos rastros químicos tem muito metal pesado. E metais pesados ingeridos pelo corpo humano vão matando o corpo humano devagar. E é isso que eu acho que está acontecendo, por isso de todas essas irritações anômalas. Quer dizer, você toma um remédio para dor de cabeça, aquela dor esquisita, aquela dor que parece que está te turvando, você começa a ter uma espécie de zonzeira, e não é uma zonzeira, mas a cabeça fica como se tivesse um negócio em cima assim, pesando, e você fica meio tonto, e a dor, aquela dor esquisita lá dentro. Aí você deita, ela passa, aí você levanta, volta, que negócio esquisito. Aí você toma um remédio para dor, não passa. Sabe por quê? Porque não é um problema de dor, não é um problema que tem alguma coisa inflamada na sua cabeça, mas provavelmente você está sendo envenenado, aquele veneno está sendo distribuído no sangue e o corpo já não funciona bem. E o efeito intoxicante do veneno gera essas dores de cabeça, gera essas alergias, gera esse cansaço, essa sonolência, essas indisposições. Tanto que você vê, não é todo dia. Tem vezes que passa uma manhã inteira assim, à tarde você melhora, no dia seguinte você está bem. E são homens e mulheres, porque se fosse só com mulher, a mulher podia dizer, porque eu estou para menstruar, porque eu estou com pouco ferro, porque isso e aquilo. Não. Homens também têm tido essas reações. Crianças têm tido essas reações. Existem lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, que a população inteira apresentou o mesmo tipo de problema. A ferida abrindo na pele. Foi diagnosticada intoxicação por metais pesantes. E a zona onde essas cidades foram encontradas nesse quadro estava sendo julgado muita chia química, muito rastro químico no céu. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, dias de angústia. É como se os senhores do mundo, eles não quisessem que a população esteja bem disposta. Porque se você não está bem disposto, você não consegue fazer nada. Você mal vai trabalhar. Você vai trabalhar porque você não tem outra opção. Senão você fica em casa deitado do tudo. Tem dias que tem pessoas que estão se sentindo tão mal que elas não conseguem nem ligar a televisão e assistir, porque elas querem ficar de olho fechado e quase não respiram. Isso, meus amados, isso é opressão. Isso é o mundo que nós estamos vivendo, são os dias em que nós estamos vivendo. É como se eles quisessem controlar a humanidade, trazendo esse mal-estar coletivo em todos nós. Tem aqueles que são mais sensíveis e tem aqueles que são menos, mas no geral o resultado estão tendo um resultado. Então, vocês veem o quadro que diz aqui, Joel, se parece muito com os dias em que nós estamos vivendo. Ele fala exatamente, sobre essas coisas. A desgraça, olha só, se você ler palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Eu acredito muitas das vezes quando a gente lê sobre gafanhoto na Bíblia, é uma imagem de demônios também. Porque a gente não vê no mundo inteiro gafanhoto consumindo todas as nossas colheitas, a agricultura mundial está aí. Não é só gafanhoto, mas você vê a carestia, você vê a falta. Muitos estados no mundo inteiro passando por seca, vocês veem venenos sendo jogados nas plantas, então não tem saúde. Aí você vê que os gafanhotos, o gafanhoto, o primeiro deles é o chamado cortador. E a gente pode entender o corte a nível mundial em que o mundo está passando, as dificuldades. O Brasil está com uma inflação pesada novamente. O real caiu muito de valor, 4 vezes de valor o real caiu. Para você comprar a comida hoje, você precisa gastar muito mais dinheiro do que você gastara 4, 5 anos atrás.
Então são os cortes, a economia mundial. O que passou, então passa o gafanhoto cortador. O que ele deixa veio o migrador. O que deixou o migrador, né? Migração, quer dizer, o que é migrar? Tem imigração e tem migração. A emigração é quando saem do lugar e vêm para a sua terra, mas migração é quando sai da tua terra e vai para outra. Então é como se, por exemplo, o mundo, as nações do mundo estão perdendo certas coisas porque se estão migrando. Estão também migrando doenças, estão migrando hábitos, cultura, estão migrando pecado, ideias de perversão, estão saindo de uma nação para outra. Então é tudo que sai de uma terra, da nossa terra, se está perdendo alguma coisa. Está perdendo a saúde, está perdendo a comida, está perdendo o respeito, tem sempre alguma coisa. Então vem um e corta, depois vem o outro e migra. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. Porque uma vez que a terra foi cortado dela tanta ressorça, tanta reserva, veio aquele que voou e migrou, que levou embora ainda mais alguma coisa. A Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, uma vez que a terra está frágil, aí veio o quê? O gafanhoto devorador. É onde a gente está vendo tanta matança no mundo. É onde a gente está vendo pessoas morrendo literalmente no mundo. A morte tem caminhado no planeta Terra como nunca caminhou. É como se viesse o cavalo verdrasto e atrás dele o inferno com a boca escancarada. E ali, o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. É que destrói o resto. E aqui o Joel, ele começa com essa conversa. Prestem atenção. Olha só o que começa dizendo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Olha só, aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Meus amados, é como se Deus estivesse falando. Imagine você, talvez aqui que está me ouvindo. Você, talvez que está me ouvindo, já é uma pessoa de 70 anos, 80 anos, né? Imagina uma pessoa de 90, 95 anos, sábia, vira para você de 80 e fala assim, ó, ouvi isso, ó velha, ouvi isso, ó velho, aconteceu isso no dia dos teus pais? O foguete foi à lua? O avião passou no céu jogando fumaça? Você, no dia dos seus pais, no século passado, via as pessoas no iPhone? Sabe, aqui Deus, quando ele fala com Joel, essas conversas, essas palavras que a gente está estudando hoje, Deus, ele está dizendo uma coisa surpreendente para o povo. Então ele fala, ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. Quer dizer, passe isso de geração em geração. Passe essa conversa, essa coisa, essa novidade de geração em geração. Perpetue isso. Aí ele vira e fala, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E ali Deus ainda fala, ébrios, despertai-vos e chorai. O que é uma coisa? Quem que é uma pessoa ébria? É uma pessoa tonta, é uma pessoa que não está ligada, antenada no que está acontecendo. Uma coisa é uma pessoa sóbria, uma coisa é uma pessoa ébria. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está no seu estado normal. Uma pessoa ébria é quase que como uma pessoa embriagada. Entendeu? E aqui ele fala, ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebes vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. E aqui ele começa falando do juízo. E nós estamos nesse período aqui.
Nós estamos vivendo dias estranhos. E ali chegar lá no versículo 15 do capítulo 1 de Joel, ele fala: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O que é assolar? Assolação. Você imagina um castelo de papel, de carta, feito por uma criança. Ela montou um castelo todo de papel, muito bonitinho, colorido, bem dobrado, bem recortado. Aí vem o pai ou a mãe e pisa em cima daquele castelo. Pá, 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 pisa. E não só pisa com o sapato cheio de lama. O que acontece? Qual é o resultado final? É um castelo assolado, destruído, esmagado, pisoteado, acabou, não tem nem como recuperar. Porque a lama úmida ainda derreteu parte do papel. Então tem que ser jogado no lixo. E o dia do Senhor vai ser um dia assolador na terra. Agora eu quero passar com os irmãos para o capítulo 2. Vamos prestar atenção. Vocês, por isso, leiam o livro todo de Joel. Vamos só pegar algumas coisas curiosas. Olha só. Tocai a trombeta em Sião, presta atenção aqui, Sião, e dai a voz de rebate no meu santo monte. Eu relembrei que a nova Sião, ela é constituída pelo gentio e pelo judeu. Como a gente está falando de profecia futura, a gente vê aqui, a gente pode tirar desse texto um entendimento de uma advertência a nível mundial. Eu, Ana Paula, pego por esse lado. E mais tarde vocês vão entender por quê. Prestem atenção. Aqui Deus está falando para Sião, na época. Mas aqui ele está falando, vocês ouviram isso nos dias dos vossos pais, mas passe isso de uma geração a outra. Israel estava passando pelo período dos juízos de Deus. Se eu não me engano, no livro de Joel, eles já tinham saído do exílio da Babilônia, mas eu não tenho certeza, não posso afirmar. Se não tinham saído, eles ainda estavam ali na Babilônia, passando por aquele processo, mas basicamente era um período de desgraça. E Deus aqui usando Joel, tá? Deus aqui usando o profeta Joel, ele continua, né? Olha, a introdução do livro de Joel da minha Bíblia fala o seguinte, olha, será que um terremoto no México é uma punição de Deus? Será que a AIDS é um aviso de Deus? Quando acontece alguma coisa ruim para você, é Deus que está gritando no seu ouvido? Um enxame terrível de gafanhotos tinha destruído toda a vegetação na Palestina. Os animais e as pessoas estavam ameaçados de morrer de fome. Joel entendeu que isso era um castigo divino. Na segunda metade deste livro breve, Joel profetiza que no final da história, Deus vai enviar um exército de homens do mesmo tamanho para invadir a Palestina e castigar o seu povo pecador. Deus castiga pelo pecado, mas no final Deus salva. Aí eu vou ler algumas coisas aqui, olha. Os enxames de gafanhotos chegavam a ser tão grandes que obscureciam a luz do sol por horas. Os gafanhotos comiam toda a plantação e as suas larvas comiam as plantas novas. Como Joel sabia que os gafanhotos eram um castigo de Deus? Veja Deuteronômio, capítulo 28, versículo 42. O dia do Senhor geralmente se refere ao final dos tempos e a castigos terríveis. Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 11, capítulo 31, capítulo 3, versículo 14. O que você faria se soubesse que o que lhe aconteceu é um castigo pelo seu pecado? Joel, capítulo 1, versículo 13. Será que vai fazer diferença se depois de pecar você se voltar para Deus? Joel, capítulo 2, 18 ao 27. Então, amados, só para deixar os irmãos aí pensando, vamos ler o capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Olha só, se você lê o livro dos profetas, você pega Ezequiel, Isaías, você lê Joel, você vê Zacarias, vê todos os profetas.
Você vê que Deus avisa e avisa e avisa. Sempre quando um juízo está para vir sobre a terra ou sobre determinada região na época do Velho Testamento, vocês viam Deus avisando já lá no deserto, quando Deus, através de Moisés, ele tirou aquele povo. Deus, ele deu para Moisés todas as diretrizes de uma boa vida. Deus, ele deu os mandamentos. Deus, ele deu ensinamentos. E Moisés, ele foi passando isso para frente. Só que foram 40 anos batendo cabeça com aquele povo de coração duro. E infelizmente eles entraram na terra prometida e mais tarde eles fizeram tudo que Deus tinha dito para eles não fazerem. E aí começaram a vir os juízos. Antes que viessem os juízos, tinham os profetas ali, os profetas abrindo a boca nas praças. E o povo não ouvia, o povo pecava. Então você vê que Deus, ele não é um Deus cruel. Deus, ele não é injusto ou ingrato. Deus, ele é justo. Deus, ele sabe que quando o juízo dele vem, é devorador, é avassalador, não sobra nada. Deus, ele conhece o punho que tem. É como se você que está me ouvindo fosse um homem muito forte. Então você sabe que se você pega uma criança, você tem medo de encostar, porque você sabe, eu tenho a mão muito dura, eu posso machucar ela. Então eu vou evitar pegá-la. Mais ou menos é um raciocínio que vale para a ira de Deus. Deus, ele sabe que quando ele manda o castigo divino, quando ele manda a ira, é uma coisa assoladora. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A esperança de Deus é que o ímpio se arrependa. A Bíblia fala que Deus escreveu o nome das pessoas no livro da vida. Deus escreveu o nome dos santos no livro da vida. Só que muitos nomes foram e são riscados. São o nome desses que são riscados, são esses que se rebelaram contra Deus, que se afastaram de Deus, que não quiseram a Deus. Olha só, peguem as coisas, liguem os pontos e vocês vão entender como é o modo de Deus trabalhar. Deus, ele é longâmino na sua misericórdia. Quer dizer, Deus, ele vai fazendo de tudo o que ele pode fazer para despertar o coração do homem. Mas infelizmente chega um momento que não tem mais o que se pode fazer. E aqui a gente vê isso. Aqui a gente vê isto. Deus, ele avisando no Velho Testamento, e agora a gente vê Deus avisando no Novo. Por isso que nós temos que ler toda a Bíblia. Não adianta querer conhecer a Deus lendo só Novo Testamento. Não adianta. Você precisa entender a Deus Pai. Porque Jesus, quando ele veio, ele sempre honrou e se direcionou para a vontade de quem? De Deus Pai. Então, se a gente não entende quem é Deus Pai, muitas das vezes a gente não pode entender certos comportamentos de Jesus, dependendo da pessoa. A Bíblia fala, o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. O Velho Testamento, ele não deve ser desfrutado só na hora das promessas boas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se julgar por terra e não sei o que, eu virei e sararei a sua terra. Quer dizer, isso foi retirado do Velho Testamento. Isso virou hino na boca dos pastores aí da doutrina da prosperidade. Mas falar que nos últimos dias os velhos, os jovens teriam sonhos, visões, o Espírito de Deus iria ser derramado sobre toda a carne, isso ninguém fala. Então vamos prestar atenção, amados. Vamos examinar o tempo em que vivemos. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas. Dia de nuvens e negridão. Olha só. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Está falando de um exército de gente má. Será que isso não te lembra os senhores do mundo para nós nos dias de hoje? Amados, eles estão por todos os lugares, por todas as partes, amados.
Você vê aí os senhores do mundo infiltrados na política, no mundo do show, do entretenimento, nas empresas e grandes corporações. Você vê os adeptos aos senhores do mundo depravando tudo pelas cidades afora. Você vê coisas estranhas, amados. Vocês veem coisas estranhas. Se você não está de olho aberto, tome cuidado. Nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Está falando desse povo. Vamos prestar atenção. À frente deste povo, né? À frente dele vai fogo devorador. Isso também me lembra, no caso, um holocausto da época do Hitler. Se vocês lembram, né, os juízos que Deus teve com o povo judeu, o holocausto judeu também foi um juízo que Deus teve com o povo. Isso foi um reflexo dos anticristos, do espírito do anticristo agindo na terra, perseguindo sempre o povo de Deus. Esse espírito agora ele vai ser generalizado a nível mundial. Então olha só, à frente desse povo vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como um jardim do Éden. Quer dizer, se encontram o quê? A paz, a prosperidade, mas atrás dele um deserto assolado, porque por onde passa tem destruição. Nada lhes escapa, nada lhe escapa. Presta atenção que vai ser a grande tribulação também. Não pense você que ficar na grande tribulação vai dar para fugir. Às vezes você mora numa cidade que você olha, tem tanta montanha. Aí você pensa, que eu faço? Se acontecer, eu sumo, floresta dentro, e ninguém vai me encontrar. A grande tribulação, você saiu da boca do urso, caiu na boca do leão. Preste atenção. Nada vai escapar. Só se Deus proteger uma pessoa, se Deus tiver um propósito específico, Ele é que vai guardar. Se não for a mão de Deus, na grande tribulação, nenhuma carne vai escapar. A sua aparência, ele está falando do exército que vem do norte, a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, estrondo, quer dizer, um rumor fortíssimo, como carros. Vem saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos. Todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Como eu estou dizendo, a Bíblia, ela é viva. A Bíblia, ela relata o espírito do anticristo agindo no mundo, de tempos em tempos, em vários cenários diversos. Preste atenção hoje o que tem acontecido ali no Oriente Médio, com o ISIS. Eles não parecem com essa turma aqui? Não parece o povo do ISIS? Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho, não se desvia da sua fileira. Vai pensando, toda vez que o mundo teve um ataque de guerra, essa descrição ela se encaixa perfeitamente em cada uma delas. Olha só a organização dos exércitos. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. E as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, é muito terrível. Quem o poderá suportar? Deus está avisando, amados. Deus ele está nos avisando. Deus hoje está avisando você. Você aqui vê então a misericórdia do Senhor em meio a tudo isso. Vamos observar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É o discurso do coração convertido para Deus, que a gente fala muito aqui nos nossos vídeos. O coração 100% convertido a Deus.
É isso com jejuns, porque o jejum ele enfraquece a carne. Se você está vivendo um vício, um pecado da carne, comece a jejuar. Jejua e clama a Deus, chora. Talvez o seu pecado é na área sexual. É um pecado básico, né, que muitos têm, não conseguem abandonar. Talvez você não resiste. Talvez você vai para a cama com uma amante ou vai para a cama com várias mulheres, cada dia com uma. Talvez você vai para a cama até com um homem. Você está fazendo bacanal mesmo, desculpa a expressão vulgar, mas essa é a realidade. E ali você vai, faz as orgias, chega em casa desesperado, triste, chorando. E ali você se sente sujo, se sente podre. Você chora porque você sente que Deus é o seu Deus e Ele está vendo isso e você não consegue se livrar disso. Aí você está ali a manhã inteira chorando, tá triste, de repente o telefone toca, é a nova amante, te liga com a voz sensual, te fala alguma coisa, você larga tudo e quando você assusta, você já está na cama com essa mulher. E aí você volta para sua casa, volta para o trabalho, começa a fumar, desesperado ou desesperada, nervoso ou nervosa. Aí você chega à conclusão que isso te apegou a você de tal modo que você não consegue se livrar e você hoje está até se consolando e se conformando. Chegou um ponto que você está aceitando isso na sua vida porque você já não consegue mais, a sua cabeça não consegue visualizar saída. E você se conformou hoje, talvez você está desesperado com a sua situação, mas se conformou e entendeu, eu vou entrar na grande tribulação, não dou conta, eu vou morrer. Sabe o que você tem que fazer? Você começa jejuando. Você fala, Deus, eu vou jejuar. Eu vou estar ali na cama daqui 5 minutos com aquela mulher, mas eu vou jejuar assim mesmo. Eu não vou comer, eu vou jejuar. Aí o telefone toca, você resiste a primeira vez, resiste a segunda, na terceira você está lá pecando, mas jejuando. E ali você vem para casa chorando, e ali você está com fome, você não está comendo. Você não, eu não vou comer, eu preciso enfraquecer a minha carne. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não consigo tirar da minha cabeça aquele fetiche. Senhor, eu passei na frente de um sexy shop agora e eu vi certas coisas ali, eu tenho que entrar lá para comprar. Eu não estou aguentando, está mais forte do que eu, mas eu vou lá e eu vou jejuar. E é uma guerra, meu querido, é uma guerra, minha querida. Talvez você vai no sexy shop comprar aquelas coisas ali, você está comprando e chorando, comprando e chorando, comprando e chorando. Talvez a menina da caixa olha para você e fala, mas por que você está chorando? Você nem conversa, paga e vai embora, volta para casa, joga tudo no chão e vai chorar. E jejua, aí depois não consegue jejuar, come. Quando você assusta, você está de novo no pecado. Horas depois você terminou o pecado, você se lança no chão, você chora, você clama. Só que sabe o que vai acontecer? Se o coração seu começa a se inclinar totalmente para realmente se livrar disso, e você desesperado, porque são situações, tem certos pecados que a pessoa está num desespero tão grande, você começa a clamar a Deus e você está ali combatendo com as mãos sujas, mas com a boca aberta, gritando, socorro, 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 Deus, me ajuda, Senhor. Eu não consigo me livrar disso, eu preciso que o Senhor me retire desse pecado. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. É o que eu estou descrevendo aqui. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração. Olha só que ato extremo que Deus está pedindo. Quer dizer, o pecado, ele não sai com uma simples oraçãozinha, ou alguém diria uma rezinha. O pecado, ele sai se você rasga seu coração, e algo rasgado é algo completamente exposto, aberto, a ferida está exposta. Deus, é isso aqui. Se você que está me ouvindo não admite que você realmente está no pior da sua vida, você está enlambaçado de sujeira, de pecado e perversão nas suas mãos, e às vezes você fala, eu não posso pedir para Deus, eu não posso orar porque eu estou em pecado. Isso é um engano de Satanás.
Porque Satanás, ele é sujo. Primeiro ele te ajuda a pecar, ele te dá tudo para você se sujar. E depois que você está todo sujo, aí ele começa a falar, você não pode orar, porque a oração não passa do teto, você está em pecado. E ali a pessoa se conforma, então tem razão, eu não posso orar, tanto Deus não vai me escutar. Então eu continuo pecando. E é por isso que muita gente está morrendo e indo para o inferno. Meu amado, a hora que você mais peca é a hora que você mais precisa gritar o socorro de Deus. Eu vivi isso na minha vida. Quantas vezes, suja de pecado, eu orava. No início, a minha oração parecia uma coisa que estava dentro e não saía, estava me angustiando. Mas eu continuei clamando, socorro, Deus, socorro, Deus, socorro. Não foi uma oração falando, Deus me abençoa, Deus me abre porta, não sei do que. Não. Foi a oração do desesperado. Quando você está dentro de uma prisão e você está gritando por socorro, a princípio ninguém te escuta, porque você está dentro de uma prisão, você está todo enjaulado. Talvez você está dentro de um calabouço, debaixo de metros e metros e metros do abismo. E você grita, e aquela voz, ela bate no teto, baixa e volta para você e te dá opressão. Mas quem sabe, se você grita com toda a sua alma, Deus é poderoso para ouvir lá dos céus o teu clamor. E Ele pode vir em teu socorro. Então, quando você mais está em pecado, em nome de Jesus, tem que ser o momento que você vai mais orar. Joga por terra a mentira de Satanás que ele fala, a tua oração não vai passar do teto. Sim, se você que está todo lambuzado de pecado começa a orar pedindo a Deus para te abençoar no dia seguinte, com seu trabalho, que te dê saúde, é normal que não vai sair do teto. Mas a oração do sábio e a oração do justo, ela sobe. E a palavra justo significa também correto. Então, se a oração do justo pecador é, Deus, eu estou pecado, eu estou todo em pecado, eu estou todo arrebentado, eu estou todo dominado por essa força, é maior do que eu. Isso é uma oração correta, isso é uma oração justa. É você reconhecendo diante de Deus a sua caída, a sua queda, o seu estado desgraçado e a sua incompetência e a sua condição de não fazer nada, você não tem força. O pecado, os demônios estão tão entranhados na sua vida que você não consegue quase que falar. A única coisa que eu posso fazer, Deus, é pedir socorro, Senhor. Socorro, Senhor, eu realmente quero sair dessa. Eu realmente quero ser liberto disso. Essa é a oração que você hoje que está em pecado tem que fazer. E você tem que fazer essa oração em nome de Jesus. Se você não pedir a Deus desesperadamente, não rasgar o seu coração para Ele, não descrever o que você está praticando e falar, Deus, eu não dou conta, Deus não poderá te ajudar. Porque Deus, Ele pede um coração completamente inclinado para Ele. Às vezes você está ali praticando o pecado e o seu coração está sendo rasgado. Deus, olha aqui, eu estou fazendo. Olha aqui, Deus, a minha carne nesse momento está tendo tanto prazer, mas o meu espírito, quanto mais prazer tem a minha carne, mais o meu espírito tem angústia. E você está ali na hora, praticando o pecado. Talvez você está ouvindo os gemidos do pecado ali na sua frente. Talvez você está tendo aquele momento extasial de prazer, mas o teu espírito está desesperado dentro de você, parece que vai explodir. Clame perdão, clame ajuda, clame socorro. Deus, Ele ouve o grito do perdido, do desesperado. A Bíblia diz, vinde a mim, você que está cansado e abatido, porque o pecado praticado por alguém que é de Deus o faz cansar e se abater. É quando pessoas não têm força para mais nada, só para pecar. Às vezes é o drogado, o cara não consegue comer, o cara não consegue estudar, não consegue ler, não consegue falar, não consegue fazer nada. Ele só consegue sentar num cantinho da casa e usar o crack. A força dele é só para aquilo. Na hora que ele vai usar o crack, ele tem força. Abatido, cansado, despencado em si mesmo. Talvez você não consegue sair do pecado do homossexualismo. Você tem o coração arrebentado de remorso com Deus para Ele. Deus, eu estou pecado, eu estou pecando. Mas é mais forte do que eu não consigo, meus amigos, o mundo em que eu estou
Não me deixa sair disso. Clame, socorro. Essa é a palavra que você tem que dizer hoje. Socorro, socorro, socorro. Me ajuda, isso está me consumindo, isso está me matando. Deus, ele ouve o coração do sincero. Se o teu coração realmente é sincero, Deus, ele vai te ouvir, meu amado e minha amada. Porque ele é misericordioso e compassivo. Olha que lindas palavras para descrever o caráter de Deus para com o pecador. Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Quando fala desse arrependimento de Deus, é Deus mudando de ideia em trazer o juízo. Hoje nós não estamos mais no juízo de uma nação clamar perdão e Deus perdoar a nação inteira, porque isso não vai acontecer. Mas a gente está num ponto individual. Hoje nós estamos vivendo dias em que é o indivíduo e Deus. Nós estamos claramente na profecia que Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu, Jesus, entrarei e cearei com ele comigo. Hoje Jesus já não está mais à porta da nação. Hoje Jesus está à porta do coração individual de cada um. Hoje já não tem mais como ouvir o clamor a nível mundial, a nível nacional, a nível estatal. Hoje nós estamos ouvindo o clamor eu e Deus, eu e Deus. Essa é a razão porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Provavelmente Deus ainda está resgatando a muitas ovelhas perdidas. Mas uma coisa é certa, quando o número dos santos se completar, Deus vai levar. Enquanto isso, Deus tem trabalhado o campo, mas o trigo já está maduro. E hoje a gente já consegue ver Deus separando o trigo do joio. Há alguns anos atrás, quando eu estava na igreja na qual eu frequentava em Belo Horizonte, eu não conseguia entender que eu estava no meio de um bando de joio. Para mim, todo mundo era de Deus. Hoje a gente vê claramente, rasgadamente, as heresias que esse povo tem praticado. Então você vê a diferença. Aquele é trigo, aquele é joio. Aquele é trigo, aquele é joio. Hoje não tem como a igreja santa de Cristo ser enganada por essas coisas. Quer dizer, isso são sinais dos finais dos tempos. E aqui a Bíblia fala, quem sabe ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, desprezo, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? No Velho Testamento se dizia muito isso. O próprio Moisés, em um momento em que Deus se irou completamente contra o povo no deserto e disse, eu vou matar todo mundo, eu vou exterminar tudo, basta. Moisés vai diante de Deus e fala, então eu vou ter que ser o primeiro a ser morto. Porque os povos que estão ao nosso redor vão dizer, o Deus dos judeus falhou. Quer dizer, nem ele que tirou eles do Egito com todas aquelas maravilhas abriu o mar, porque a conversa espalhou na época. Depois de tudo que ele fez, ele não foi Deus o suficiente para conseguir resgatar aquele povo. Quer dizer, Deus falhou? Não era essa a vontade de Moisés, e Moisés se coloca de cara rasgada diante de Deus e lança isso para ele. Eu vou ser o primeiro, porque eu vou ser a primeira prova de que o Senhor falhou. É onde Deus, na Bíblia, diz com a palavra que pôde se traduzir para nós, se arrepende e dá uma nova chance para aquele povo. E diz, só o remanescente, só a nova geração que vier desse povo é que vai entrar na terra prometida. Quando a Bíblia fala o arrependimento de Deus, não pense
que Deus se arrepende como homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa como homem ou que se arrependa. Deus, ele é justo. Quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, é uma mudança de atitude. Deus decide mandar o juízo, mas por um motivo de arrependimento do homem, o coração então muda. Então Deus vai e muda o seu projeto inicial, que era destruir aquilo ali com seu juízo. É o caso de Nínive. Quando Jonas caminha 3 dias ali anunciando o juízo, Deus diz que depois ele se arrepende, quer dizer, ele volta atrás, então já não mais vai executar o juízo. Hoje nós estamos em juízo individual. A coisa está vindo, meus irmãos. A Bíblia aqui falou mesmo, são dias de treva, densas trevas e escuridão. Está vindo. Mas antes que caia essa tempestade negra sobre o mundo, Deus é poderoso para resgatar aquele que é verdadeiramente arrependido de todo o coração. Eis que aí aqui ele fala, então o Senhor me mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Deus é bondoso 100%, Deus se importa com um coração 100% arrependido. E olha só, respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, ao desprezo, né, entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, vós, filhos de Sião, regozijai-vos, vós, no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva temporânea serôndia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumados pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu que sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Você vê então as promessas que Deus então faz ao povo de Israel. A minha pergunta que eu faço para os irmãos aqui hoje, já está acontecendo tudo isso? Hoje a gente está vendo Israel dentro dessas condições aqui? E se a gente está vendo Israel dentro dessas condições, o povo de Israel está se comportando com todo o coração diante do seu Deus? Ou você está vendo um judeu praticando coisas terríveis contra o Senhor? A resposta está no seu coração. E aqui Deus fala, presta atenção, porque que toda essa conversa aqui é para o final dos tempos. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois, presta atenção na palavrinha depois. Primeiro ele fala de todas essas bênçãos aqui, e ele fala, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, ou vulcões, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. E aí você vai lá no livro de Zacarias. Você vai ler o que a palavra aqui fala. Eu vou ler aqui, olha só. Eu vou ler aqui, ó.
Só um minutinho. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Primeiro ele dá a promessa do derramamento do Espírito, depois ele fala do seu juízo sobre as nações inimigas. E aqui a gente vai começar a terminar essa conversa de hoje. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Quer dizer, essa promessa do capítulo 2 aqui, onde a gente leu até agora, não foi para aquela época. Presta atenção, porque aqui ele conclui dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Quer dizer, são 12 tribos. As 12 tribos se dividiu. Judá foi para um lado e as demais para o outro. Foram 2 tribos, Judá e uma outra, mas eu vou ficar aqui com Judá, que é a tribo da onde veio Jesus. Então ele fala que vai mudar a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações. Olha só, congregarei também, no caso, todas as nações. Primeiro ele fala de Judá e de Jerusalém, depois ele fala: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Essa região ainda não existe na terra. Se refere ao final dos tempos, será o lugar do julgamento das nações. Está lá em Zacarias, que eu vou ler com vocês agora. O vale de Josafá não existe ainda. E ali entrarei em juízo contra elas. Primeiro ele fala o que ele congregará todas as nações. O que significa a palavra congregar? Ajuntar. Então ele vai ajuntar todas as nações. E ali entrarei em juízo contra quem? Contra todas as nações. Por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre em quem? Os povos. Tem judeu para todo canto no mundo. Repartindo a minha terra entre si. O que está acontecendo nas Nações Unidas, a França, o que eles estão querendo fazer hoje com Israel? Estão querendo dividir Israel ainda mais. Estão querendo dividir para os outros povos, se eu não me engano, para a Palestina, né? E olha só, repartindo a minha terra entre si. A terra não é do judeu, a terra é de Deus. Ele fala: minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levantaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, isso aqui lembra o povo muçulmano, hein? E vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas do arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se também as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quais são as nações que estão ao redor de Jerusalém? De Israel? Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o largar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Olha os terremotos aí. Mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, ainda não é. Estranhos não passarão por ela. E aqui você vai lá no livro de Zacarias, os juízos sobre Jerusalém e seus opressores. É o que Deus está falando aqui. Capítulo 14, versículo 4 diz: naquele dia
estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio. Está falando de Jesus. A Bíblia fala que ele vai descer na segunda vinda sobre o monte das oliveiras. Preste atenção. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Haverá um vale muito grande, que é o vale de Josafá. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes. Está falando do povo de Israel que vai fugir para os vales dos meus montes. Porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes no terremoto nos dias do rei Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Está falando da igreja de Cristo descendo montada em cavalos brancos no grande dia do Senhor. Está falando do Armagedon. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Olha só, não haverá luz, mas frio e gelo. É uma espécie de uma era glacial naquele período? Não sei. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Tá falando aqui de um período em que o tempo vai ser modificado. Se nós estudamos o livro de Apocalipse, que quem tem acompanhado viu das taças da ira de Deus, vocês vão ter, a gente viu os selos, a gente viu toda a ira de Deus sendo derramada. Vai cair meteoro na terra, vai cair meteorito, vai ter um grande terremoto no mundo inteiro, porque com as caídas desses 2 grandes meteoros, já na segunda metade da grande tribulação, vai mudar todo o ser natural do planeta Terra. O sistema que rege hoje a Terra vai ser completamente modificado. Quando fala aqui que vai haver frio e gelo, poderá ser sim naquela região uma espécie de era glacial, porque fala se o sol vai ser escurecido, cadê o calor? Pode ser que vai ter uma confusão tão grande no planeta que certas partes vão ter muito calor, porque a Bíblia fala que o sol vai queimar 7 vezes mais, vai ser quente 7 vezes mais. E vai queimar a pele das pessoas. Mas aqui fala também de uma espécie de frio e gelo numa determinada região ali em Jerusalém, porque está falando que ele vai vir no vale, vai pisar no Monte das Oliveiras. Então a gente vê hoje o mundo já está todo desregular, climaticamente falando. Lugares hoje onde tinha que ter frio extremo, está tendo calor. Você vê aí o derretimento das calotas polares. E eles dizem que o nível do mar está aumentando. Então, isso tudo aqui bate muito com o que já está acontecendo, o que nós já estamos observando. Naquele dia, então acontecerá naquele dia que não haverá luz, mais frio e gelo, mas será um dia singular, vai ser um dia único no seu gênero. Não está dizendo que vão ser dias, vai ser um dia singular. A palavra singular, significa sozinho, vai ser único. Conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, que é Jesus. Dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E aqui ele continua descrevendo, chega até na glória futura da cidade de Deus, no livro de Zacarias. Amém? Então, amados, olha só, quanta coisa a gente está lendo aqui, tá? E deixa eu só entender aqui. Quando fala aqui, ó, versículo 4 do capítulo 3, que tem de vós comigo Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia. Isaías 14, 29, 31 fala. No ano em que morreu o rei Acás, foi pronunciada esta sentença.
Não te alegres tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, toda treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? Que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Amados, essa Filistia, esse povo Tiro, Sidom, só para terminar esse vídeo, lendo esses 2 capítulos de Joel, capítulo 2 em particular, você começa a se lembrar do povo que hoje tem ódio dos judeus mais do que qualquer outro povo no mundo. E o povo que mais odeia os judeus são os muçulmanos. São os muçulmanos. E eles fazem de tudo para destruir. Você vê o Irã aí que tem essa promessa para ele mesmo, construir uma bomba nuclear para destruir Israel. E eles estão trabalhando no enriquecimento de urânio já há tantos anos, escondidinhos. Aí esse carrinho falando que não é para isso não. Mas a gente sabe que é. E eu quero ler um artigo para os irmãos que eu encontrei aqui para a gente concluir esse trabalho. Só para dizer, eu achei esse artigo e eu vou ler para os irmãos, tá? Os atuais palestinos são os filisteus da Bíblia? Só para a gente... Por que eu estou passando essa informação? Para que os irmãos entendam quanto nós estamos vivendo nos tempos do fim. O quanto todas essas palavras que foram lidas aqui hoje rebatem na nossa realidade. Significa que está na hora de você que talvez ainda não se arrependeu, pensar e correr e clamar a Deus que te perdoe, porque Jesus está voltando. Olha só, isso é um artigo e eu vou ler ele todo para que fique bem claro aqui, tá? A informação. Esse senhor, eu não sei o nome dele. É um senhor que fala muito no YouTube, mas eu não sei o nome dele não. Mas não interessa. Olha, eu sei que ele publica no YouTube com quem está a razão, judeus ou os palestinos? Ele tem esse vídeo. Se você escrever com quem está a razão, judeus ou palestinos, vai aparecer esse vídeo desse moço. Ele diz que ele publicou esse vídeo, aí aconteceu o seguinte... Depois que publiquei com quem está a razão, judeus ou palestinos, recebi um comentário de um leitor que conhece bem a história dos povos do Oriente Médio. Ele corrige minhas afirmações de que os atuais palestinos seriam descendentes dos filisteus dos tempos bíblicos e, portanto, antigos habitantes da atual Palestina. O comentário diz... Achei bastante interessante sua resposta sobre o assunto, porém é um erro fatal, um engano histórico típico. Os palestinos nunca foram descendentes dos filisteus. Na realidade, se você ler qualquer livro de história do Oriente Médio não palestino, você vai descobrir que na realidade os palestinos são, em sua grande maioria, descendentes de árabes que chegaram aqui após a invasão muçulmana no ano de 665 EC, que eu não sei o que significa. Entre eles também há um grande número de descendentes de egípcios, principalmente em Gaza. Outros são descendentes de turcos e outros até mesmo de judeus que foram obrigados a se converter durante a dominação muçulmana. Os filisteus citados por você, na realidade, foram um povo oriundo dos cretenses, ilha de Creta, que foram exterminados pelos romanos e nabateus, principalmente porque Roma conquistou a região a fim de controlar a rota do incenso. Minha resposta foi: prezado leitor, creio que suas observações estejam corretas, mas isso não tira a validade do que escrevi, que os palestinos hoje em Gaza são os descendentes dos antigos filisteus. Hoje há poucos povos que podemos rastrear até os tempos do Antigo Testamento, como os egípcios, judeus, árabes, persas, sírios e jordanianos. Nem mesmo os atuais gregos e romanos podem ser rastreados com tanta certeza, já que a Grécia ficou muito tempo sob o domínio dos turcos e os romanos atuais não são os de antigamente, mas formam uma mescla de povos que inclui germânicos e povos do norte da África.
Mesmo assim, hoje consideramos a Itália como a versão moderna da Roma antiga e os judeus, na verdade, apenas Judá e Benjamim, como representantes de Israel da antiguidade. Neste caso, do ponto de vista da profecia bíblica, talvez não do ponto de vista histórico ou baseado em DNA. Acredito que o povo que veste atualmente a camisa dos antigos filisteus será efetivamente considerado pela profecia bíblica como seus descendentes. Eles se encaixam como uma luva, se fizermos um exercício de engenharia reversa da profecia, pois a profecia para os tempos que imediatamente procedem o reino milenal do Messias apontam que os filisteus serão desraigados de suas terras em Gaza, na faixa de Gaza, que está lá em Israel. Se os atuais palestinos não forem o objeto dessas profecias, então será preciso esperar para que surjam os reais descendentes do povo de Abimeleque e Golias. Enquanto isso não acontece, são palestinos o alvo, por assim dizer, dos juízos proféticos. Portanto, não tome o que escrevi como um tratado científico histórico, pois até hoje há dúvidas tanto sobre o destino dos filisteus como sobre a origem dos palestinos, como acontece com muitos outros povos, do ponto de vista da responsabilidade legal. Quem assume uma identidade corre o risco de ser tratado conforme a identidade que assumiu. Se a mescla de povos a qual você se referiu, com talvez menos de 1% de sangue filisteu original, se considera hoje descendentes legais dos filisteus, então assim se deve ser. As profecias apontam para um povo filisteu habitando na faixa de Gaza nos últimos dias. Alguém mais se candidata a assumir esse papel? Eu nem pensar. Estar na faixa de Gaza nos dias atuais é aguardar pela tempestade sentado num para-raios. E aqui ele traz alguns textos bíblicos que trazem essa profecia. Amós 1:7-8. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Zacarias 9:5-6 diz: Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Sofonias capítulo 2, versículo 4 diz: porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. Apesar de alguns povos serem destruídos no futuro para o qual apontam as profecias bíblicas, outros serão abençoados, egípcios, árabes, etc. Assim como os palestinos de hoje podem ser os filisteus da profecia, os antigos moabitas e amonitas podem ser os jordanianos atuais que habitam no lugar daqueles. Na profecia atual, Jordânia também será destruída. Talvez o artigo The Way the Philistines, por Joseph Farah, em sua coluna no WorldNet Daily, explique melhor o que estou querendo dizer. Deixe-me dizer como tudo acabará em Gaza. Não acabará com um cessar-fogo, não acabará com extenuantes rodadas de diplomacia, não acabará com novas eleições e novos planos de paz ou com tropas de paz instaladas ali. Não acabará de nenhuma destas formas. Eis como acabará Gaza. O autor então cita os versículos de Zacarias 9, 5-6, Sofonias 2:4 e Amós 1:8, que já mencionamos acima, eu li tudo. Depois faz um comentário de como Israel tomou a faixa de Gaza do Egito, não dos palestinos ou filisteus ou Amas ou Fatá, e que Israel não fez qualquer esforço em devolver o território aos egípcios. Os colonos judeus que se instalaram lá transformaram o lugar em terras produtivas, mas acabaram sendo desraigados pelo próprio governo israelense para entregar a terra aos palestinos. O autor do artigo termina com as seguintes palavras, referindo-se às profecias bíblicas que mencionou e ao fato dos palestinos não admitirem que os judeus morem em suas terras atuais. Eles, palestinos,
Não entendem como essas palavras proféticas escritas há milhares de anos se aplicam ao povo que habita agora em Gaza, não na época dos extintos filisteus, mas hoje, neste exato momento. O tempo está se esgotando para os assim chamados palestinos. Eles estão prestes a ter o mesmo destino dos filisteus. Quer dizer, esse povo que hoje habita na faixa de Gaza, confim com Israel, vai ser completamente exterminado pela mão de Deus. E isso está sendo falado aqui em Joel, capítulo 3, versículo 4. Amados, Jesus está voltando. Os fatos estão aí. O povo muçulmano odeia o judeu e odeia os cristãos. Mas Deus, ele vai trazer a cura para a terra. Se você depois ler, eu não vou ler mais porque nós já estamos passando muito. Aliás, eu vou ler sim porque é pequenininho. O final do livro de Joel diz: a restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim, que ainda não existe. O vale de Sitim também não existe. Joel 3, 2:12 fala a respeito. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. A terra não vai ser destruída. Tem gente que acha que o mundo vai explodir. Vai vir um planeta X, vai bater de frente com o planeta Terra e vai explodir tudo. Que Deus vai mandar fogo e vai explodir a Terra. A Terra vai ser purificada pelo fogo de Deus, sim. Mas Deus, ele não vai acabar com o planeta Terra 100%. Porque a Bíblia diz que Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu, Deus, expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, glória a Deus, capítulo 21 em diante, está falando sobre o futuro de Jerusalém, o futuro de Israel. Amados, prestem atenção, não é mais tempo de pecar, não é mais tempo de ficar pensando em picuinha. Ainda que eu, Ana Paula, sou uma que pensa muito em picuinha, tenho militado contra mim mesma para que isso seja exterminado do meu coração, porque pensar em picuinha nos leva a cair. A Bíblia fala: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Todos nós, talvez, que estamos aqui agora ouvindo essas palavras, talvez não todos, a maioria está em pé. Estar em pé não significa estar em poder, mas significa não estar caído no pecado, na morte, na punição que está por vir. Mas a Bíblia fala: aquele que está em pé, que tome cuidado para que não caia. Eu, Ana Paula, hoje me considero em pé, porque eu vejo quem é Deus, quem sou eu e o que está acontecendo e o que está vindo. Mas eu, Ana Paula, preciso tomar cuidado todos os dias da minha vida para que eu não caia. Então, amados, sigam esse exemplo. Você que está em pé, vigie, tome cuidado para que você não caia. Porque às vezes, se você levar esse tombo, pode não dar tempo de você levantar antes que Jesus leve a igreja arrebatada. Não queira levantar na grande tribulação. Não queira se levantar na grande tribulação. Amados, hoje eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo grande, esse estudo que Deus trouxe. Antes de fazer um estudo, antes de estar aqui, eu não sabia nem o que falar, mas graças a Deus eu vou ler a minha Bíblia, e lendo a Bíblia eu vi essa conversa, essa palavra tão boa para nós no dia de hoje. É mais uma advertência, como a atalaia do Senhor, a gente tem aberto a boca e disparado que o juízo está vindo, o juízo está vindo, o juízo está vindo. Amados, tome cuidado para que você não caia. E você que está me ouvindo está caído,
Grite por socorro, porque Deus é poderoso para te resgatar. Amados, que o bondoso, poderoso e glorioso Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês com libertação, com força, com perseverança, com santidade, com arrependimento, com humildade e com as vitórias nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.